É um prazer estar com vocês aqui falando sobre saúde ocupacional. Eu tenho uma formação extensa, né? Já são 44 anos que eu vou fazer agora de formado, né? Graduado em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública em Salvador. No início da minha formação, eu trabalhei desde o primeiro ano de Medicina no Santa Isabel. Fiz um internato lá com o Dr. Celso Luiz Santiago Figueroa, que era o chefe do serviço. Depois que eu terminei o serviço no serviço de angiologia, passei para o serviço de cirurgia geral, sobre a orientação do Dr. Raimundo Perazzo e Álvaro Favila da Silva, onde fiz minha residência, lá no Santa Isabel. Também, para e passo a isso, eu fazia cirurgia ginecológica, obstétrica, e também continuei trabalhando no Santa Isabel durante ainda 3 anos como cirurgião geral e médico de guarda do hospital. Para e passo a isso, eu trabalhei também na parte de saúde pública. Eu sempre gostei muito de saúde pública. Então, eu fiz o CBVE, que é o curso básico de vigilância epidemiológica. Fui diretor regional de saúde em Eunápolis. Fui chefe de vigilância epidemiológica. Fui diretor do Hospital Regional de Eunápolis também. Fui secretário municipal de Eunápolis. E, além da minha parte cirúrgica, além da parte de saúde pública, eu também fiz também a questão de clínica médica. E junto a isso também, eu resolvi fazer o curso de especialização em medicina do trabalho, em Vitória da Conquista, para a Escola Baiana de Medicina, com o convênio com o SESI, e foi daí que surgiu o meu amor, a minha dedicação à saúde ocupacional. Bom, eu fui perito do INSS, credenciado, durante 15 anos. Comecei a fazer perícia em Eunápolis, em 1991, mais ou menos, antes de eu ter até feito o curso, né, de especialização em medicina do trabalho. Daí o meu amor pelo medicina do trabalho, porque eu vi a necessidade de, como perito do INSS, identificar, através da medicina do trabalho, o relacionamento entre as patologias e o trabalho. E daí vi estabelecimento de nexo causal, saber se era uma doença ocupacional, se não era doença ocupacional, se era uma doença do trabalho, se não era doença do trabalho, né? Se era uma doença que não tinha a ver com nenhum nem outro, entendeu? E daí foi muito importante essa minha vivência como perito do INSS. Quando nós estávamos fazendo o curso de especialização, na época foi em Vitória da Conquista, eu já morava aqui em Itabuna e notava a deficiência do serviço, né, de uma clínica, né, iniciando o trabalho, né, em saúde ocupacional. E daí a doutora Alessandra Campos, né, que é nossa sócia aqui também, tivemos a ideia de criar a Gama Med. Isso foi produzido de 2001, já temos mais de 20 anos nessa luta. E aí instituímos essa clínica justamente para fortalecer a saúde ocupacional na região. Nós sabemos que a legislação, tanto previdenciária como a legislação trabalhista, se modifica a todo momento, de acordo com as necessidades, de acordo com as vontades, né? Então, o que acontece? Nós temos que estar sempre antenados, né? Sempre estar participando de congressos, de eventos da ANANT. E depois que nós fizemos o curso, fizemos a primeira especialização, né? A pós-graduação, e depois fizemos a prova de especialistas mesmo. Nós tivemos assim um impacto muito grande, porque daí a gente viu a necessidade da gente estar sempre nos atualizando, para que a gente possa estar atento, né, às modificações que não prejudiquem nem o trabalhador e nem prejudiquem o empregador. A Gama Med inicialmente começou só fazendo a parte de clínica médica e saúde ocupacional, né? Hoje nós fazemos algumas especialidades aqui, a clínica médica, né, geral, né, a endocrinologia. Nós também temos aqui a odontologia ocupacional, né, com a doutora Nathalie. Fazemos também a parte de audiogramas, não é? A parte também de pequenas cirurgias, não é? E clínica médica em geral. Então, porque eu sempre gosto de dizer, porque saúde ocupacional, medicina do trabalho, é especialidade. Então, a medicina do trabalho anteriormente era colocada como uma especialidade à parte, hoje não. Hoje a gente nota que é uma especialidade. Então você, quando está fazendo medicina do trabalho, você está examinando um trabalhador, está examinando um paciente, né, um colaborador. O que é que a gente vê? A gente vê que é o paciente. Primeiro você tem que fazer clínica médica, para depois você fazer saúde ocupacional. Ver se ele não tem só aquela doença, aquela patologia relacionada ao trabalho, mas tem outras patologias também. Então, além da gente ser um médico do trabalho, a gente também é, antes de tudo, um médico clínico. De antemão, eu queria dizer que todos nós aqui somos 4 médicos do trabalho, todos com título de especialista.
entendeu? Então, a importância disso, né? A valorização do profissional que tem título de especialista, que é registrado. Não é que anteriormente a medicina do trabalho era feita por diversos profissionais de diversas outras especialidades. E não se era obrigado a ter o título. E hoje é obrigado a ter o título de especialista. E para a segurança das empresas, você que tem um título de especialista, você tem mais conhecimento daquela área. Então, isso vai ser bom para o paciente trabalhador, como o empregador também. Agora, aqui a gente oferece, além dessas avaliações clínico-ocupacionais, tem também os exames de laboratório. Temos aqui o eletrocefalograma, temos aqui o eletrocardiograma, nós fazemos aqui a espirometria ocupacional, nós fazemos a audiometria ocupacional, fazemos a oftalmologia ocupacional, temos a psicologia ocupacional e a odontologia ocupacional. Então, esses aparelhos que nós temos aqui são todos sempre calibrados, né? Alguns aqui, outros fora, vai até para São Paulo, para que o exame seja o mais fidedigno possível. Veja bem, você sabe que a clínica é soberana. Então, quando a gente faz uma avaliação clínica ocupacional, a gente tem que ver primeiro, a gente faz embasado em um documento básico, que é o quê? O PCMSO, que é o Programa de Prevenção de Saúde Ocupacional, NR, norma regulamentadora número 7 do Ministério do Trabalho. Então, em cima desse programa, é que é identificado a função que aquele trabalhador vai exercer e seus riscos. A depender dos riscos, se for ergonômico, se for biológico, se for químico, se for físico, vai ser feita uma avaliação, além da avaliação clínica ocupacional, uma avaliação laboratorial, para mensurar esses riscos. E essa mensuração pode ser quantitativa ou qualitativa. Por exemplo, risco biológico, você não pode fazer uma avaliação quantitativa, você não pode mensurar vírus, você não pode mensurar bactéria. Então você faz uma avaliação qualitativa, certo? Então daí a importância de avaliação tanto clínica como também laboratorial. E a gente usa em cima disso aí a mensuração desses riscos. Por exemplo, o risco físico, a gente tem a audiometria para fazer. O risco de poeira, nós temos a espirometria, temos o raio-x OIT, o risco de doenças outras relacionadas a químico, por exemplo, nós temos um laboratório, né? Nosso laboratório faz todos os exames, desde o ácido mandélico, desde as avaliações de risco para hidrocarbonetos e etc., de acordo com a legislação, e às vezes a gente está pedindo mais alguns exames, de acordo com a necessidade do médico do trabalho, que tem, assim, anuência, né, do próprio Ministério para pedir esse exame de acordo com as necessidades, né? Que não comprometam nem o paciente, nem a clínica, nem o empregador, para não sobrecarregar também financeiramente, onerar muito o trabalhador, nem o empregador. A medicina é uma arte, não é? E por ser uma arte, né, é uma arte de curar, né? É uma arte de tratar bem a pessoa que está ali naquele momento com a saúde debilitada, ou então querendo fazer uma avaliação de saúde. Então, se você chega para o profissional médico e encontra um indivíduo taciturno, com a cara fechada, que não fala, que não conversa, aí já começa a empatia entre o médico e o paciente, é coisa muito importante. Então, aqui na Gama Médica, a gente tem essa empatia. A gente trata todo mundo sem diferença de cor, de sexo, de profissão. Tanto faz ser o trabalhador que trabalha na roça, trabalhador rural, como faz ser o professor ou faz ser o diretor de uma grande empresa, de uma grande multinacional. Todos são tratados com carinho, paciência, não é? A gente tem o maior prazer de tratar e nos tornando amigos desses pacientes, para eles saberem que nós não estamos aqui, que às vezes eles vão para um médico do trabalho, eles acham que o médico do trabalho é só está preservando só as empresas. E não, a gente está preservando aqui a saúde ocupacional. Quer que o trabalhador exerça a sua profissão, seu trabalho, mas com saúde. Servindo isso não só para o trabalhador, como também para o empregador. Porque se ele tem um funcionário que está com saúde, está bem, vai evitar o quê? Afastamento, absenteísmo e por consequente, prejuízo para a empresa dele. Pois quanto às normas regulamentadoras, são 34, 35, já são 38 normas regulamentadoras, entendeu? E o embasamento todo vai na primeira, né, com relação a nós que fazemos medicina do trabalho, e também na norma número 7, e outras que são par e passos, como
a de ergonomia é a I17, a norma que vê também a parte de saúde e segurança. Então, a norma número 1 é Programa de Riscos Ambientais. A número 7, que é o Programa de Controle de Saúde Ocupacional. A norma número 35, que é de trabalho em altura e trabalho em lugares confinados. Então, essas normas são essenciais para a gente mapear, né, os riscos. E com relação a esse PGR, que é o número 1, a número 1, Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais, essa é a principal. Em cima dela é que se vai saber que função o indivíduo exerce, quais os riscos que ele tem, e a partir dessa norma que foi criada agora recentemente, é que vem todas as outras atrás. Norma para o trabalhador rural, norma para o trabalhador em espaço confinado, norma para o trabalhador mergulhador, norma para o indivíduo que trabalha em altura, norma para o indivíduo que trabalha com exposição à radiação ionizante, à radiação não ionizante. Então, todas essas normas vêm depois da PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais. Então, a partir daí é que vem todas as outras normas ocupacionais. Eu sempre costumo dizer que o empregador que se preocupa com o seu trabalhador, ele tem que seguir a legislação. E a gente procura assim, estimular no empregador, mostrar para eles que se ele segue as recomendações, né, da legislação, ele vai ter muito mais, vai ser muito melhor para ele em termos econômicos, financeiros, né, emocionais, do que ele não seguir. Exemplo, se o indivíduo tem um empregado que ele tem exposição a ruído, por exemplo, e ele não segue as normas, ele não faz um exame de monitoramento de ruído, primeiro não faz a avaliação, PGR de ruído, a variação do ruído, a mensuração do ruído. Então, se o cara tem muito ruído e ele não faz essa mensuração, o indivíduo não usa um EPI, um equipamento de proteção individual adequado que vai proteger aquele trabalhador, esse trabalhador vai perder a audição, vai ter uma PAIR, né, que é perda aditiva induzida por ruído ocupacional. E daí pode gerar o quê? Um afastamento por isso, pode gerar um problema na justiça, né, em decorrência dessa perda com o empregador, e aí prejuízo, não é isso? Então a gente sempre gosta de dizer que o empregador que anda correto, com seus exames ocupacionais, seus funcionários, com seu PGR, com seu PCMSO, ele não vai ter problema, entendeu? Porque tudo que tiver, se tiver algum passivo trabalhista, que você sabe que tem muito passivo trabalhista, ele vai estar amparado. Então a Gama Média procura amparar o empregador com relação a isso. Procura mostrar para eles que se ele anda corretamente, não vai ter problema, vai dar tudo certo. Com relação ao PCMSO, que é a norma regulamentadora número 7, eu gosto de citar sempre uma coisa. Eu acho que todos os exames que vêm, que a norma pede, que é obrigatório, é importante. Todos são importantes. Inclusive os exames que o médico acha que deve ser pedido. Porque, às vezes, o empregador diz assim, não, estou gastando muito dinheiro com exame de imagem, de audição, oftalmológico, mas é importante isso, porque isso aí vai evitar um passivo trabalhista posterior. E esse passivo trabalhista vai ser muito mais caro para o empregador do que se ele fizer aquele exame que vai custar pouco para ele, certo? E ruim também para o trabalhador. Com a instituição do E-Social, foi muito importante isso, que tornou a coisa mais globalizada, mais interrelacionada. Então, as empresas hoje, você faz o exame ocupacional automaticamente, com relação a essas siglas que foram ditas aí, ES20, entendeu? Isso aí são siglas que se colocam, que o seu contador, ele vai entrar no computador dele e vai ter tudo. Ele vai ter o exame ocupacional, se foi apto, se foi inapto, vai ter os riscos a que aquele trabalhador foi exposto ou não, entendeu? É uma maneira até de racionalizar, de fiscalização melhor desse sistema ocupacional. Então, daí a importância desse E-Social. Agora, existem algumas dificuldades, né? Com relação à informatização, com relação à documentação que às vezes é muito pesada, que requer mais força de trabalho com relação às clínicas ocupacionais. E nisso aí eu gostaria de citar também a remuneração que se dá hoje a um exame ocupacional, que é muito pequena, sem saber que um exame ocupacional que você faz, um admissional, uma mudança de função, um periódico, né, é uma consulta de clínica médica. E mais ainda, além dessa consulta de clínica médica, você vai ter nessa consulta a avaliação ocupacional daquele trabalhador, entendeu? E daí ver os riscos, daí ver o que é que ele está exposto, e às vezes a gente aproveita ainda essa consulta de clínica ocupacional para identificar algumas patologias a mais,
É paciente com tumor, é paciente com tuberculose, é paciente com cardiopatia severa, que não sabia que tinha, é paciente com problemas pulmonares graves que não tinham, é paciente que são fumantes, são tabagistas, são etilistas, que a gente orienta com relação a parar de fumar, a parar de beber e estimula, inclusive, para eles, que eles cuidem da saúde. O nosso trabalho aqui, assim como saúde ocupacional, e eu digo também, porque eu trabalhei muito tempo com saúde pública e trabalhei muito tempo com medicina social. Então, daí a importância de um PCMS, da saúde social dentro da medicina do trabalho. Por isso que existem os SERESTs. Então, se você faz um trabalho social em medicina ocupacional, a coisa é muito melhor. Porque o que acontece é saúde e serviço social juntos. Então, você orienta o trabalhador com relação à vacinação. No nosso documento de avaliação, o PCNCO, vem com relação à vacinação, exige o trabalhador se está tomando a vacinação corretamente, coloca o calendário anual de vacinação de acordo com o Programa Nacional de Imunização e também com o programa que o Ministério do Trabalho nos manda também. Então, daí a importância, por exemplo, um paciente que tem exposição a risco biológico, né? A hepatite B, por exemplo. Então, ele tem que tomar a vacina de hepatite B. Então, dali a gente faz a mensuração todas as vezes que o paciente vem com relação a esses anticorpos que ele tenha ou não com relação à hepatite B. Quando a gente vê, por exemplo, que faz um anti-HBS e os anticorpos estão baixos, a gente pede para fazer um reforço, entendeu? Porque ele tem aquela disposição, apesar dele usar EPI, mas pode acontecer os acidentes. E se houver um acidente com pérfuro cortante e ele não estiver imunizado, ele pode pegar a doença. É um evento assim, muito sensível, que é esses afastamentos do trabalho, absenteísmo, né? Então, existe o afastamento até 15 dias, que é o que não precisa de você ser encaminhado à perícia médica do INSS, né? Que são os trabalhadores que têm CLT, né? E existe os afastamentos que tem que ser encaminhados para a perícia médica, que são posteriores a mais de 15 dias. Então, esses de 15 dias, geralmente, a gente orienta as empresas, porque o que a gente nota hoje? Tem que falar a verdade, que existem muitos atestados muito graciosos, que não condizem com a realidade do que o paciente realmente está tendo, né? Então a gente tem uma parceria com as empresas de avaliar esses pacientes, porque o médico de trabalho, amparado pelo Conselho Federal de Medicina, ele pode receber ou não aquele atestado, desde que ele acompanhe aquele paciente, ele pode diminuir ou aumentar o número de dias de afastamento. E com relação ao afastamento superior a 15 dias, aí está a problemática, porque às vezes o indivíduo é afastado, depois dos 15 dias de afastamento, aí ele vai para o INSS. E no INSS ele vai ter direito a 2 tipos de benefícios, a depender do afastamento dele. Pode ser o E31, que é auxílio doença, e pode ser o E91, que é auxílio acidentário. Se for o auxílio acidentário, ele além de ter esse afastamento pelo INSS, a estabilidade no trabalho, depois que ele voltar, ele pode ter 1 ano de estabilidade, ele é avaliado pelo perito do INSS, e às vezes o perito lá dá alta ao indivíduo. E nós como médico de trabalho cá, vimos quando ele retorna para nós, depois desse afastamento previdenciário, que ele não está em condições de voltar ao trabalho. Então fica aquele impasse, alta do INSS e inaptidão como médico do trabalho na empresa. Então, o que a gente faz? A gente orienta as empresas, porque esse paciente vai ficar no limbo previdenciário. Esse limbo previdenciário, juridicamente, quem tem que assumir os custos é o empregador. Então, o importante é que ele não vá. Então, para evitar que ele vá a esse tipo de afastamento, ou por acidente de trabalho, ou por auxílio-doença, é seguir as normas, é fazer os exames de rotina normais, os exames ocupacionais, o admissional, o periódico, que vai evitar esse tipo de absenteísmo. Agora a gente sabe que tem falsos exames e para isso a gente está aqui, para fiscalizar isso e orientar. Então a Gama Med, ela tem um tipo de pensamento que trabalhar com o certo. A gente quer trabalhar com o certo, mesmo que doa quem doer. Né? A gente não quer puxar a sardinha nem para o trabalhador, nem para o empregador. A gente quer cumprir a legislação, em benefício de todos, da Gama Med, do empregador e do trabalhador. As perícias que nós realizamos aqui como peritos assistentes, né? No caso das perícias judiciais, no caso das perícias previdenciárias, que são solicitadas pelas empresas, ou pelo empregador, ou pelo trabalhador, a gente procura ser o mais imparcial possível. Então, o que é que a gente pega? Nós não pegamos uma avaliação pericial como médico assistente da perícia médica, se a gente vê que aquele caso, que aquele processo está erroneamente, aquele processo não vai beneficiar o trabalhador, que está havendo alguma coisa tendenciosa. Então, a gente vê se tem falhas, né?
se aquele trabalhador está sendo lesado, ou se aquela empresa está sendo lesada, a gente pega esse processo e procura fazer o possível para mostrar para quem de direito, né, que são as autoridades judiciárias, né, do trabalho, que a gente, enquanto perito assistente e pelo próprio perito judiciário também, que tem um médico perito judiciário, que nós estamos mostrando, né, que aquela empresa cumpre com a legislação, que aquela doença que aquele indivíduo tem não tem nada a ver com o trabalho dele, então, e vice-versa também. A gente tem que mostrar quem tem razão, e a gente procura fazer isso dentro do quê? Da imparcialidade e da honestidade. Nada de pegar serviço só por questões de honorários, mas pegar um serviço que a gente queira, além de ganhar os nossos honorários, fazer o bem a quem tem direito. É como a gente colocou no início, quando a gente pensou em se ter uma clínica de saúde ocupacional, realmente que pessoas estudiosas, pessoas capacitadas, pessoas que frequentam o congresso, pessoas que leem, que estudam. E mostrar que medicina do trabalho, saúde ocupacional, é uma especialidade médica, assim como a cirurgia geral, assim, não uma especialidade apendicular, né? O cara é clínico, aí é médico do trabalho. O cara é cirurgião, é médico do trabalho. É uma especialidade. A medicina do trabalho que tem residência médica, tem tudo hoje. Então, a importância de você ter uma clínica estruturada nesse sentido vai mostrar alguns tipos de patologias que a gente encontra no dia a dia. Então, no exame clínico ocupacional aqui, a gente tem encontrado diversos tipos de patologias, desde patologias no sangue, por exemplo, pessoas que têm exposição à poeira, né? Então, ele pode ter o quê? Um sarcoma, né? Um câncer de pulmão, entendeu? Se você não fizer uma avaliação correta. Pessoas que chegam aqui, que a gente coloca a mão no abdômen, quer dizer, examinar o paciente, ouvir o paciente, fazer a anamnese, a propedêutica correta, fazer depois o exame físico corretamente, ver se esse paciente tem alguma lesão de coluna, ver se esse paciente tem alguma tendinite, alguma bursite, que são as doenças relacionadas ao trabalho, né? Osteoarticulares, que antigamente se chamava de DORT, de LER. Então, isso aí dá importância do profissional médico do trabalho ser bem qualificado e estar preparado. Então a gente tem encontrado na lida, no dia a dia, tumores abdominais que o paciente não sabia que tinha, tuberculose pulmonar, cardiopatia, cardiomegalias, né? Doenças de tireoide, problemas vasculares severos causados pelo diabetes e uma gama de outras coisas mais. Com relação à gestão, entendeu? Que vise prevenção, que vise responsabilidade técnica, né? Isso aí é o que a gente quer, A gente não quer trabalhar com uma empresa que queira coisa errada. A gente quer trabalhar com empresas que queiram realmente que a gente mostre que a gente trabalhe dentro da legislação, visando o quê? O melhor para a empresa, que é o empregador, e visando o melhor para o trabalhador. Então, se a gente cumprir todas essas normas, se a gente cumprir todas essas regras, profissional adequado, clínica adequada, exames adequados, a gente vai ter só resultados positivos. Primeiramente, o trabalho de saúde ocupacional é um trabalho profilático. É um trabalho de quê? De prevenção. Prevenção de doenças relacionadas ao trabalho. E junto a isso, outras doenças também que, porventura, o trabalhador venha a ter também. Então, o trabalhador, por exemplo, que é hipertenso, a gente tem que preveni-lo com relação à alimentação, tomar a medicação correta para não ter um AVC hemorrágico. E a gama média se preocupa quando uma empresa chega até a gente e nos contrata para ser coordenador do seu serviço de saúde ocupacional, a gente diz logo, vamos fazer tudo certinho, vamos cumprir a legislação trabalhista, vamos cumprir a legislação previdenciária, vamos fazer os exames de acordo com a necessidade de cada trabalhador, mesmo que às vezes extrapole uma coisinha, mas vai beneficiar mais na frente. Então o custo não vai ser maior do que o benefício. Então a nossa preocupação é mostrar para os nossos clientes que a gente trabalha sério, que a gente trabalha com ciência, que a gente trabalha com consciência e a gente quer o melhor possível tanto para os nossos trabalhadores como para os nossos clientes, ok? Bom, então para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte, se vocês querem realmente uma empresa séria, né, uma empresa compromissada com a saúde do trabalhador, com a saúde da sua empresa, nos contrate, nos chame. Nós estamos aqui para esclarecer as dificuldades, para trabalhar junto com vocês, para no final de tudo a gente só ter alegria.